Hamas e Israel, uma visão geral em 5 minutos. Nesse conflito complexo, décadas de história, disputas territoriais, questões religiosas e desafios políticos se entrelaçam. Compreender as raízes profundas é fundamental para buscar soluções duradouras e promover a paz na região. O conflito entre o Hamas e Israel é profundamente enraizado em décadas de história, marcado por uma disputa territorial, histórica e religiosa complexa. Uma das principais causas é a disputa territorial. Ambos os lados reivindicam direitos sobre a mesma terra, com Israel considerando-a sua pátria ancestral e o Hamas buscando o controle da faixa de Gaza e partes da Cisjordânia. Essa rivalidade territorial gera tensões constantes. O conflito tem raízes históricas, com décadas de disputas e eventos traumáticos que moldaram as percepções e reivindicações de ambas as partes. Isso inclui a criação de Israel em 1948 e o êxodo palestino, conhecido como Nakba. Questões religiosas também desempenham um papel significativo. Ambos os lados reivindicam direitos sobre locais religiosamente significativos em Jerusalém, como o Monte do Templo para os judeus e a Mesquita de Al-Aqsa para os muçulmanos. Isso adiciona outra camada de complexidade ao conflito. O Hamas é um grupo político e militar que exerce controle na faixa de Gaza, uma pequena região costeira no Oriente Médio. O Hamas foi eleito para o governo de Gaza em 2006, e desde então, tem desempenhado um papel central na governança da região. O grupo é considerado uma organização terrorista por alguns países e tem uma agenda política e militar. Eles buscam a independência da Palestina e resistem à ocupação israelense. Gaza enfrenta condições extremamente difíceis, incluindo altos níveis de pobreza e desemprego devido ao bloqueio israelense e egípcio. O bloqueio restringe o movimento de pessoas e bens, tornando o acesso a alimentos, água, cuidados médicos e educação limitado. As condições em Gaza são um aspecto crítico do conflito, afetando profundamente a vida dos habitantes locais e contribuindo para a tensão na região. É um aspecto fundamental a ser considerado na busca por soluções pacíficas. Nos últimos anos, o Hamas lançou repetidos ataques de foguetes em direção a Israel. O Hamas utiliza foguetes improvisados, e em alguns casos, foguetes mais avançados para atingir cidades israelenses. Esses ataques representam uma ameaça direta à segurança dos civis em Israel. Em resposta aos ataques de foguetes, Israel realiza frequentemente operações militares em Gaza, visando instalações militares do Hamas. Essas operações podem resultar em danos colaterais e impactar a população civil. Os confrontos têm impactos humanitários devastadores. Civis em ambas as partes perdem a vida, sofrem ferimentos e traumas psicológicos. Além disso, as infraestruturas em Gaza são frequentemente danificadas, prejudicando o acesso a serviços básicos como água potável, assistência médica e educação. O conflito entre o Hamas e Israel também envolve profundas questões religiosas. Ambos os lados reivindicam direitos sobre locais religiosamente significativos em Jerusalém, como o Monte do Templo para os judeus e a Mesquita de Al-Aqsa para os muçulmanos. Esses locais desempenham um papel central nas crenças e identidades religiosas de ambas as comunidades. Essas questões religiosas adicionam uma dimensão adicional à complexidade do conflito e desempenham um papel crucial em muitos dos eventos e tensões na região. Várias tentativas de resolver o conflito entre o Hamas e Israel foram feitas ao longo dos anos. Houve iniciativas internacionais, como os Acordos de Oslo e Conferências de Paz, que buscaram estabelecer um acordo de paz duradouro. No entanto, muitas vezes, esses esforços enfrentaram obstáculos políticos e desafios na implementação. A necessidade de diálogo e negociações diretas entre as partes é crucial para encontrar uma solução pacífica. A comunidade internacional continua a pressionar por um processo de paz significativo, que leve em consideração as preocupações legítimas de ambos os lados. Para alcançar uma paz duradoura, é imperativo que as partes envolvidas estejam dispostas a se sentar à mesa de negociações e trabalhar em direção a um acordo que atenda às aspirações de paz, segurança e justiça para todos na região.
Neste breve resumo, vimos que o conflito entre o Hamas e Israel é profundamente complexo, envolvendo disputas territoriais, históricas e religiosas. Ataques e respostas causam impactos humanitários devastadores. No entanto, a busca por soluções pacíficas e o diálogo contínuo são essenciais. O caminho para a paz exige compreensão, respeito mútuo e negociações significativas para atender às aspirações de todas as partes na região. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o assunto, curta, comente o que achou e compartilhe para mais pessoas entenderem essa situação complicada que está acontecendo entre Hamas e Israel.